Iniciamos o vídeo com um integrante do canal Gold Diggers fazendo o teste da interesseira de uma forma bem inusitada. Vestido de Papai Noel, ele espera até que passe uma bela moça para ele abordá-la. Vamos ver o que isso vai dar. Logo na sequência, ele inicia uma conversa com uma loira, perguntando qual o seu nome e se apresenta para ela, perguntando como está o seu dia. A mulher, educadamente, fala que está tudo bem. Ele pergunta para ela se ela tem namorado e a convida para dar uma volta no seu carro novo. E é claro, se tratando de um estranho, a mulher logo rejeita o convite dizendo que tem namorado. Ele ainda pergunta se ela não gostaria de receber presentes do Papai Noel. Ela fala que não está interessada. Ele insiste em ter uma conversa com a garota, só que ela o ignora completamente. Ao perceber que ele não vai ter chance alguma com a garota, ele liga o alarme da Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Ao perceber que o cara está em uma super Lamborghini, é claro, ela muda completamente com ele e começa a elogiar o carro. Ele pergunta se ela gostou do carro e fala para ela que esse é o seu novo trenó. Ela fala que o carro é lindo e pergunta se ele não gostaria de sair com ela para darem uma volta. Ele pergunta para ela o que aconteceu, porque alguns minutos atrás ela nem queria falar com ele. Ela fala que gostou muito do carro e que quer sair com ele para fazerem qualquer coisa juntos. Logo em seguida, ela joga a jaqueta dentro do carro, achando que vai sair com ele. Ela pede para ele abrir a porta da Lamborghini, porém, ele fala que a porta do carro não abre para a mulher interesseira. Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e fala que sem chance de sair com ela. Ela pede para pegar a jaqueta dela, porém ele fala que não vai devolver. Ela aponta dedo e começa a xingá-lo. Ele acelera a Lamborghini e ela acaba se dando muito mal. Nessa pegadinha da interesseira, Joel resolve se passar por um mendigo para testar essa garota. Ele inicia uma conversa com ela, pedindo para ela desligar o telefone para ele poder falar com ela. Mas que cara folgado, hein? Ele fala que achou ela muito bonita e fala que gostou da tatuagem dela. Logo em seguida, ele pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que está esperando o Uber. Joel oferece ajuda para ela, mas ela fala que não precisa e que também tem namorado. Ele fala para ela que toda vez que ele fala com alguma garota, elas sempre falam que tem namorado. Ela fala para ele que realmente tem namorado e que não tem que dar satisfação para ele. Ele fala para ela que tem um carro e que pode levá-la até o lugar que ela quiser. Ela responde que não, porque não sai com estranhos. Joel fala que tudo bem e vai em direção à Lamborghini, e é aí que a mágica acontece. Joel fala que quero ver agora com minha Lamborghini se eu vou ser um estranho para ela. E como esperado, assim que ela vê sua Lamborghini, vai atrás do Joel para falar com ele. E ainda sem entender nada, ela pergunta se o carro é dele. Ele confirma que sim e fala que acabaram de roubar dele $200 mil e ele estava ali sentado sem saber o que ia fazer da vida. Ele pergunta se ela já viu uma Lamborghini e chama ela para ver por dentro do carro. Ela fica maravilhada com o carro e num passe de mágica começa a tratá-lo de forma diferente e chama ele para sair para comerem alguma coisa. Joel fala para ela que vai conversar mais um pouco com ela para saber se vai sair com ela. Mas antes ele fala que vai tirar esse lençol que está incomodando e fala para ela que achou ela muito linda e manda ela dar uma volta para ele. Na sequência, eles entram dentro da Lamborghini e lá dentro do carro ele começa a falar com ela que ela foi muito rude com ele no início e mudou de ideia só porque viu sua Lamborghini e fala para ela que não sai com garimpeira de ouro e manda ela sair do carro. Ela fala que não é interesseira e começa a falar um tanto de palavrões que nem dá para falar aqui no canal e vai embora furiosa da vida e acaba se dando muito mal.
Iniciamos o vídeo com o YouTube abordando a garota. Ele fala que acabou de sair do hospital e que está procurando o estacionamento C. Ele pergunta à garota por onde ela acha que ele deve ir para chegar até seu carro. A garota fala que ele já está no estacionamento certo. O YouTube pergunta se pode acompanhá-la na corrida. Ele fala que já está curado e que já está em forma. A garota fala que tem namorado. O YouTube fala que só estava tentando fazer amizade e a convida para tomar um café. A garota recusa o convite. E o YouTube fala que tudo bem e vai em direção à McLaren. Assim que a garota vê que o cara está de McLaren, vai em direção ao YouTube e pergunta se o carro é dele. O YouTube responde que sim, que esse é um dos seus carros. A garota fala que adorou o carro. O YouTube responde que não quer atrapalhar, já que ela está ocupada. Ela fala que não está com pressa e pergunta se o convite do café ainda está de pé. O YouTube fala que como ela tem namorado, ele não quer atrapalhar. A garota responde que o namorado dela não vai ficar sabendo. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia, se é só porque ele tem um bom carro. A garota fala que sim, que é um ótimo carro e que ela gostou muito e que gostaria de dar uma volta na McLaren. Em seguida, quando a garota ia entrar no carro, o YouTube fala que tem um presente para ela. Ele fala para ela ficar na frente do carro e fechar os olhos porque é surpresa. O YouTube entrega a pá de ouro para ela, que representa que ela é uma escavadora de ouro, que significa interesseira. A garota fica sem entender. O YouTube a chama de interesseira e manda ela ir cavar ouro. O YouTube fala que no começo ela falou que tinha namorado, mas depois que viu sua McLaren mudou de ideia só por causa de interesse. A garota fica super irritada e começa a xingar o YouTuber. Ela o empurra e ameaça bater nele com a pá. O YouTube vê que as coisas saíram do limite e entra dentro do carro. A garota tenta puxá-lo para fora, mas não consegue. O YouTube arranca a McLaren e manda o cameraman correr. Iniciamos o vídeo com o YouTube perguntando à garota se a loja que ela fez suas compras ainda está aberta. Ele pergunta se eles estão exigindo máscaras porque esqueceu a sua em casa. A garota responde que sim. O YouTube continua tentando puxar a conversa, porém a garota fala que não está interessada, também é casada e que ele está incomodando. O YouTube fala que tudo bem, que só queria fazer amizade e vai em direção à sua máquina. Quando a garota escuta o ronco do motor e vê que ele está em uma super máquina, na hora volta atrás e vai falar com o YouTuber. Ela pergunta se ele precisa de máscara. O YouTube responde que mudou de ideia e que não vai mais fazer compras. A garota elogia o carro e fala que ele é muito bonito. O YouTube fala que adora carros e que esse é só um dos vários carros que ele tem. A garota pergunta com que ele trabalha. O YouTube responde que é dono do próprio negócio e quando ele está entediado compra carros de luxo. Ele fala que não quer atrapalhar, já que ela está com pressa. Ela fala que tudo bem e se ele quiser eles podem sair juntos. O YouTube fala que sim, que para ele parece bom, porém ele pergunta se o fato dela ser casada não vai atrapalhar. A garota responde que não, que o casamento dela está quase acabando. O YouTube pergunta novamente se eles saírem e gostarem um do outro, se isso não vai ser um problema. A garota fala que não.
O YouTube pergunta se ela mora na região, porque ela é muito bonita e ele nunca a viu antes. A garota fala que mora ali perto. O YouTube fala que eles vão dar um passeio, beber alguma coisa e depois vão para a casa dele. A garota fala que para ela está tudo bem. O YouTube fala que ele é muito romântico e tem um presente para ela, que é para ela se lembrar dele. O YouTube pega o presente no carro e vai até a garota para entregar para ela. Ele fala para ela fechar os olhos porque é surpresa. A garota faz do jeito que ele falou. Ele entrega a pá de ouro para a garota, que representa a famosa garimpeira de ouro. A garota fica sem entender nada. O YouTube fala que da próxima vez que ela for cavar ouro é para ela usar a pá. O YouTube fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ele está fazendo um show para o YouTube, procurando as famosas interesseiras para entregar a pá de ouro de presente. A garota fica nervosa e começa a quebrar o carro todo. Confiram. O YouTube fala para o cameraman chamar a polícia. Ele fala que ela vai ter que pagar pelos estragos. A garota fica fora de controle e continua quebrando os vidros do Mustang. Em seguida, na hora de descer, ela perde o controle e quase cai no chão. Em seguida, ela corre para o carro e vai embora rapidamente, deixando o YouTube totalmente no prejuízo. Iniciamos o segundo vídeo com o YouTube encostado na sua Lamborghini, esperando uma possível interesseira passar. Assim que passa uma garota, ele inicia a conversa de forma bem humorada e se apresenta para ela. Ela fica encantada com a Lamborghini e pergunta se o carro é dele. O YouTube responde que sim e pergunta se ela gosta de carros rápidos. A garota responde que ama carros velozes. O YouTube pergunta o que ela está fazendo aqui sozinha. Ela responde que está indo caminhando para sua casa. Ele pergunta se pode dar para ela uma carona até sua casa. Ela responde que tudo bem. Ela pergunta se o YouTube é daqui. Ele responde que chegou na cidade faz pouco tempo e está de passagem apenas de negócios. Ela pergunta o que ele faz para se divertir. Ele fala que adora ganhar dinheiro. Ela fala que adora gastar dinheiro, então eles formam uma bela dupla. A garota fica maravilhada. O YouTube fala dos seus outros carros e mansões que ele tem e deixa a garota ainda mais impressionada. Ele pergunta se ela conhece algum lugar aqui por perto que tenha bons frutos do mar. Ela responde que conhece um bom lugar. O YouTube fala que vai convidá-la para jantar, se ela não estiver ocupada. A garota aceita o convite. Em seguida, o YouTube chama ela para tirar algumas fotos da Lamborghini, já que ela gosta de carros velozes. Ele fala que vai colocar essa foto de capa de contato, pois ficou ótima. Ele elogia a garota e fala que ela fica linda dentro da Lamborghini. Ele pergunta se ela tem planos para agora. A garota fala que não, que está livre. O YouTube chama ela para ir no restaurante agora e ela aceita o convite. O YouTube fala que da onde ele veio, lá eles não dão nem abraço e nem aperto de mão, o que eles dão é beijo. Ela fala que ele é muito fofo. O YouTube fala que não esperava encontrar uma garota tão linda hoje.
Eles entram na Lamborghini e vão para o restaurante conforme haviam combinado. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai, e fala que ela tá muito linda. A garota agradece e tenta sair andando e fala que tá com pressa. London então pergunta qual o seu nome, mas ela diz que não fala seu nome para estranhos. London então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela responde que ele é estranho e ela não fala com estranhos. London então a deseja um bom dia e vai em direção ao Corvette. E na hora que ela vê que o cara está de Corvette, ela vem na mesma hora atrás dele. E agora ela quer falar com estranhos. Então ela pergunta qual o nome dele, e depois dele falar que se chama London, ela pede desculpas por ter agido tão rude com ele. Ele pergunta por que ela agiu assim, e ela responde que ele pegou ela no momento ruim. Em seguida, London fala que ela mudou de ideia em questão de segundos e pergunta a ela por quê. Ela então tenta explicar, mas no fim fala que ele tem um bom carro. London então responde que ele está tentando encontrar um bom restaurante para comer e pergunta se ela não quer vir com ele para os dois se conhecerem melhor e trocarem telefones. E é claro, ela aceita e já nem parece a mesma mulher de antes. E ela entra no carro com ele achando que vai se dar bem. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o London fala que está pensando em arrumar uma namorada e pergunta o que ela iria agregar para ele. Ela responde que ele ia ter que bancar e fazer as coisas que ela gosta e deixar o cartão de crédito com ela. London então pergunta como ela quer ser sua namorada se ela só quer gastar o seu dinheiro. Nessa hora, o youtuber pergunta se ela quer ficar com ele só por interesse no seu dinheiro. Ela fala que não, que ela gostou dele e viu que ele é um cara legal. Então London fala que está óbvio que ela não queria nada com ele e só mudou de ideia por causa do carro. Então ele fala que não vai querer mais nada com ela e fala para ela pensar melhor nas suas atitudes. Ele fala que não sai com garimpeira e pede para ela descer do carro. Ela até tenta se justificar, mas London não aceita e manda ela descer do carro. E ela desce e acaba se dando mal. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a loira e fala que ela parece uma princesa e diz que se chama Nate. A garota pergunta o que ele quer. Ele responde que só está tentando conhecê-la, porém ela fala que não, obrigado. Nate então pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que está indo no shopping. Ele então pergunta se ela tem namorado ou algum homem. Ela responde que ela tem 3 namorados e já deixa nítido que não quer falar com ele. Nate então pergunta se pode pegar o telefone dela para eles se conhecerem melhor, que ele vai ligar para ela depois. Mas ela fala que está sem telefone. Ele então pergunta por que ela está mentindo e ela fala que não tem mesmo um telefone. Em seguida, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Audi R8. A mulher, que não queria nada com ele, vê o carro de luxo e muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro realmente é dele. Nate confirma que sim. Então ele pergunta se pode pegar o número dela agora e dessa vez ela passa o telefone para ele. Ela pergunta com o que ele trabalha. Nate fala que tem uma empresa de calçados e que ele é um empresário.
e ganha muito dinheiro trabalhando com sua empresa. Em seguida, Nate fala que está tentando encontrar um bom lugar para ele comer e por isso estava tentando falar com ela para saber se ela podia indicar um bom restaurante. Ela então fala que ali tem um bom restaurante próximo e que é muito bom. Nate então pergunta se ela quer almoçar com ele. A garota aceita na mesma hora. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, o Nate pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que é dançarina. Então ele não perde tempo e fala que queria que ela dançasse para ele. Ela fala que se ele pagar bem, ela faz qualquer coisa. Nate então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e convida ela para ir com ele. E a garota topa e aceita. Mas nessa hora ele fala que lembrou que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela é muito interesseira e pede para ela descer do carro porque não vai mais querer nada com ela. Ela desce do carro achando ruim, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com a BMW i8. Ele aborda a garota e pergunta como ela vai. Ela fala para ele que não fala com estranho e não demonstra vontade nenhuma de falar com ele. Ele diz que se chama Nate e pergunta qual o nome dela, mas ela sai andando e nem responde. Então, o YouTube caminha até a sua BMW i8 e na hora que a garota vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate vendo que a garota voltou para falar com ele, ele desce do carro e fala que o carro é dele e que ele comprou há pouco tempo. Em seguida, ela pergunta se ele estava tentando conhecê-la. Nate fala que sim, mas ela não deu nenhuma chance para ele. Ela fala que houve uma má comunicação. Então o Nate pergunta se ela estava indo tomar um café mesmo. Ela responde que sim e o convida para ir com ele. O Nate então fala que gostaria muito, mas primeiro quer conhecê-la melhor. Então ela pergunta novamente se esse é mesmo seu carro e demonstra muito interesse. O Nate fala que sim e dessa vez ele pega o número dela. Porém, ela fala que pode ser de outra pessoa ou ser alugado. O Nate então fala que ele tem o documento do carro e que se ela não acredita nele, ele pode mostrar para ela. Mas ela fala que acredita nele. Em seguida, o YouTube convida ela para entrar no carro com ele. E depois de ver a máquina do YouTube, ela entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. E se ela vai ser interesseira ou não. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele. Ela responde que ficou com medo e tem muito medo das pessoas se aproximarem dela. O YouTuber então pergunta se ele demonstrou ser uma má pessoa. Ela responde que não e pede desculpas por antes. O Nate então fala que ela poderia tê-lo tratado melhor. Nessa hora, o Nate fala que está óbvio que ela só quer sair com ele por causa do seu carro e só voltou para falar com ele por interesse no seu dinheiro. Além disso, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele desistiu de sair com ela. Ela fica sem palavras e o Nate pede para ela descer do carro e tomar seu café sozinha. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com Alex e seu amigo Luke em um posto de gasolina ao lado da sua Lamborghini para fazer o teste da interesseira.
Assim que passa duas garotas, Alex inicia uma conversa dizendo que achou as duas muito lindas e pergunta se elas são da cidade. As duas garotas falam que sim, e o que isso importa? Então Alex e seu amigo falam que gostaram delas e que querem pegar o seu número de telefone para marcarem alguma coisa. E Alex se senta no chão enquanto Luke continua o papo descontraído com as garotas. Porém, a garota diz a ele que elas têm namorado e não costuma dar a bola para qualquer desconhecido. Luke fala que eles só estão tentando conhecê-las e fazer novas amizades. Alex fala que eles estão procurando um bom restaurante para comer e querem uma boa companhia. Mas as duas garotas falam que não vai rolar nada e que já disse que tem namorado. Sendo assim, eles aceitam o fora das garotas e vão em direção à sua gloriosa Lamborghini. E nessa hora, preste atenção na cara que elas fazem na hora que vê que os caras estão de Lamborghini. Magicamente, elas mudam de comportamento e de ideia e vão atrás dele perguntando se o carro são deles. Alex fala que sim, mas diz a ela que eles já estão indo embora. Porém, as duas mulheres começam a pedir desculpas e falam que querem ir com ele dessa vez. Alex então fala que elas mandaram eles irem embora e agora estão mudando de ideia e pergunta o porquê disso. Elas explicam que ficaram com medo porque não o conheciam e por isso não deram atenção para eles. Em seguida, Alex fala que eles têm $500 mil para gastar e que eles estavam procurando companhia e mostra para ela o dinheiro no porta-mala do carro. As duas garotas ficam ainda mais loucas em sair com eles. Uma das garotas falam que se eles quiserem, eles podem pegar o número delas agora. Mas Luke a questiona sobre elas terem namorado. Então as garotas falam que é apenas um ficante e não tem nada demais. Em seguida, Alex então revela para ela que elas estão sendo filmadas e que tem uma câmera ali gravando. Além disso, ele fala que elas caíram no teste da interesseira e que elas não deram bola nenhuma para ele no início e agora viram sua Lamborghini e o seu dinheiro e estão fazendo de tudo para sair com eles. Os dois falam que elas são muito interesseiras e que eles não gostam de sair com garimpeiras de ouro. Então Luke fala que se elas ficarem dando 360, eles irão dar uma chance para elas, mas na verdade ele faz hora com a cara delas e em seguida os dois falam que vão pensar se vão sair com elas. Então, as duas ficam esperando a resposta do YouTube e depois de conversarem e chegarem num acordo, eles falam para ela que não vai rolar deles saírem juntos, porque elas são muito interesseiras e que eles são fiéis aos seus seguidores do canal e elas passaram dos limites. Então, eles dispensam as duas garotas e entram na sua Lamborghini. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o YouTuber London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira na rua, pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. E fala que é um prazer conhecê-la e que ele se chama London. Sendo assim, ele pergunta onde ela estava indo. E ela responde que ela estava indo almoçar no restaurante ali perto. London então fala que ele é novo na cidade e que também está procurando um lugar para comer. A garota então pergunta se ele tem dinheiro para almoçar no restaurante. Ele fala que tem sim e pergunta se ele não aparenta ter dinheiro. Ela fala que do jeito que ele está vestido, parece que ele não tem dinheiro.
Em seguida, London tenta pegar o número dela, mas ela fala que não vai rolar. Então ele não insiste e caminha até o seu Corvette C8. E como num passe de mágica, a garota muda de ideia e mostra interesse pelo cara agora que ele está de nave. Em seguida, ela pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que sim, que é um de seus carros. Na sequência, London pergunta se pode pegar o número dela agora. E dessa vez, ela passa o número para ele sem pensar duas vezes. E já nem parece a mesma mulher de antes. Então, ela fala que se ele quiser, eles podem almoçar junto para conversarem e trocarem uma ideia juntos. London então aceita o convite dela e fala que quer almoçar no melhor restaurante e pede ela para levar ele no melhor. Ela fala que vai levar sim. Então ele chama ela para entrar no Corvette com ele e pede para ela dar a volta para entrar no carro. Dentro do carro, o London muda os planos e fala que tem uma cobertura aqui próximo e pergunta se ela não quer ir para lá para conhecer sua casa. A garota topa e aceita ir com ele. Então, London dirige o Corvette e leva ela para sua casa. Eles chegam na casa de London e ele fala para ela ficar à vontade. E os dois se sentam no sofá e começam a conversar. Ela fala que gostou da casa dele e que é muito top. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Nesse vídeo, o Charlie tenta abordar essa garota em frente ao Corvette e fala que ela tá linda demais, mas a garota pergunta por que ele tá tentando falar com ela. Ele fala que só queria dizer um oi pra ela. Ela fala pra ele que já tá indo embora, mas na hora que o YouTube abre a porta do Corvette, ela muda de ideia na mesma hora e vem falar com ele. Então, ela pergunta se o carro é dele. O youtuber fala que sim, que esse é o seu Corvette e se apresenta para ela. Ela então fala que não sabia que o carro era dele e pede desculpas por não ter dado atenção para ele porque ela estava com pressa. Então, o youtuber pergunta de onde ela é. E ela responde que ela mora na cidade, mas ela é de Cuba. O YouTube então fala que Cuba tem as garotas mais lindas que ele já viu. A garota agradece o elogio. Ele então fala que ele é novo na cidade e está procurando uma companhia para tomar uma bebida com ele. A garota já se oferece para ele pegar o número dela e fala que tem tempo para eles saírem juntos. Charlie então pergunta se ela tem namorado porque ele não quer arrumar problemas. Ela fala que não, que ela está solteira. Ele pergunta como que uma moça linda igual ela está solteira. E ela fala que ainda não arrumou a pessoa certa. Em seguida, ele fala que achou ela linda demais e por isso queria falar com ela para conhecê-la melhor. E fala que ela parece ser uma modelo. Em seguida, ele pede para tirar algumas fotos com ela. Charlie então tira as fotos para ela e fala que estão ficando perfeitas. Charlie então pergunta se ela vai fazer alguma coisa agora. Ela responde que não, que ela não tem compromisso. Ele então convida ela para saírem para beberem. E ela topa e aceita o convite. Ele pergunta se ela está solteira mesmo e ela confirma novamente que sim. Nessa hora ele fala que está pensando se realmente vai sair com ela. E a garota pergunta por quê.
Ele responde que no começo ela não queria nada com ele e depois mudou de ideia porque viu seu carro. Então ele diz que acha que ela não é a mulher que ele está procurando, porque ela não deveria interessar por uma pessoa só por causa de bens materiais. A garota fala que não é assim. Ele fala que é sim e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ela pode ir embora, que ele não quer mais nada com ela. Ela vai embora xingando o youtuber, mas acaba se dando nesse vídeo. O vídeo começa com Nia Price se passando por um mendigo, esperando uma garota passar para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, ele a aborda perguntando como ela está. Ela fala que está tudo bem. O youtuber pergunta se ela não teria algum dinheiro para lhe dar. Ela olha na bolsa e pede desculpas e fala que só tem cartão de crédito. Diante disso, ela fala que vai comprar comida para ele lá dentro da loja e pede para ele esperar. Na sequência, ela volta e traz uma marmita para Nair. Em seguida, ele agradece, pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então, ele diz a ela que está há 3 dias sem comer e que está muito agradecido. Ele fala que ele é de Ohio e pergunta de onde ela é, e ela responde que é de Houston. Então, ela pergunta o que aconteceu com ele. Nair fala que é uma longa história. Ele explica que sua mulher se separou dele e o deixou sem nada e a única coisa que ele ficou foi com seu carro. Ele fala que já tentou arrumar um emprego, mas está muito difícil e que não está sendo muito bom ser um morador de rua. A garota fala que ela tem um quarto onde ele pode ficar. O YouTube agradece e fala que ela está sendo muito generosa com ele. Então ele fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que está se importando com ele. Ela fala que gosta de ajudar as pessoas e sempre quando pode ela ajuda. Em seguida, ele fala que vai mostrar o seu carro para ela e chama ela para vir com ele. Então, ele fala que ela deve estar se perguntando por que ele não vende o carro, porque ele teria muito dinheiro. Porém, ele fala que o carro tem muito valor sentimental para ele. Então, ela pergunta se ele realmente é um sem-teto. O youtuber fala que sim, mas que antes de morar nas ruas, ele tinha muito dinheiro. Então, ele mostra para ela o carro e depois dela ver o vidro, ele fala que ela é bem-vinda para entrar na Lamborghini, porque ela foi muito gentil e doce com ele. Lá dentro do carro, indo direto ao que interessa, depois deles conversarem um pouco, o youtuber fala que precisa dizer a verdade para ela. Ele fala que ele não é um sem-teto e que ele caça mulher interesseira e que ela passou no seu teste. Ele explica que ele tem um canal no YouTube e que ele é muito famoso por seus experimentos sociais. Então, ele chama ela na frente do carro para mostrar para ela a câmera. Então, ele termina o vídeo dizendo que ela é uma mulher muito especial, passou no teste e ele vai levar ela para dar uma volta com ele. O vídeo começa com London dizendo a essa bela moça que ela tá linda demais e pergunta como ela está e qual o seu nome. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Ele, então, pergunta se ela é de Houston, e ela fala que não, que ela é de Atlanta. Então London pergunta o que ela está fazendo aqui em Houston, e ela responde que a família dela veio pra cá com ela. Além disso, ela fala que está indo encontrar alguns amigos no restaurante que ela trabalha. London então pergunta o que eles servem lá.
E ela responde que é uma cozinha francesa e tem bifes e lagosta e mais outras coisas. Ele então fala que gostou do restaurante e queria conhecê-lo. Ela fala que pode levá-lo no restaurante. Ele pergunta se pode ser agora e ela responde que sim, porque está indo para encontrar com seus amigos. Então Londo pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta como que uma garota linda igual ela está solteira. Ela responde que está preferindo ficar solteira no momento. Londo então fala que eles podem ir no seu carro, que está logo ali na frente. Ele aponta o dedo e mostra para ela o restaurante que ele estava prestes a ir conhecer. Na hora que a garota vê que ele está de Corvette, ela fica muito impressionada e fala que o carro dele é muito bom. Dentro do carro, London fala que ela está sendo muito gentil com ele e pega na mão dela e agradece e fala que ela é muito legal. A garota agradece pelo elogio. Então London pergunta o que ela gosta de fazer e ela responde que ela gosta de fazer academia e trabalhar no restaurante e que é muito corrido o seu dia a dia. Nessa hora, London abre um jogo e fala que está gravando um vídeo para o YouTube e mostra para ela a câmera que está filmando. Ele fala que estava tentando ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito gentil com ele, e que ela é uma mulher genuína. A garota fica muito surpresa em saber que tudo era só um teste. Então London explica que a maioria das mulheres só aceita sair com ele por interesse no carro e que a maioria não passa no teste. Então ele fala que quer conhecê-la melhor e quer conhecer o restaurante que ela falou. O vídeo começa com Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa moça e pergunta como ela vai e elogia ela dizendo que ela tá linda demais. A garota agradece o elogio. O YouTuber então pergunta aonde ela vai. Ela responde que está indo para casa de sua mãe. Em seguida, ele fala que se chama Nair e se apresenta para ela. E ela fala que se chama Olivia. Em seguida, ele fala que gostaria de pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Depois dela falar que sim, ele passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. Ele então pergunta se ela é modelo e ela responde que não. Ele fala que ela leva jeito e que ela tem um corpo muito bonito e esculpido. Na sequência, ele pergunta com que ela trabalha e ela responde que ela trabalha com aluguéis de imóveis e fala que já trabalha com isso há mais de 3 anos. O Nair então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom lugar para ir e pergunta o que ela recomenda. Ela então fala que aqui tem bons restaurantes e bons clubes. Na sequência, ele fala que está tentando encontrar um bom lugar para comer e pergunta se ela pode vir fazer companhia para ele. Ela responde que sim e aceita o convite. Ele então chama ela para entrar no carro e quando ela vê a Lamborghini dele, ela fala que ele tem um carro muito bom e elogia o carro dele. Dentro do carro, o Nair combina com ela de ir no restaurante que tem ali perto. Em seguida, ele pergunta por que ela deu atenção para ele quando ele foi falar com ela e foi gente boa com ele. Ela responde que ela gosta de fazer amizades e que gostou dele ter vindo falar com ela. O YouTuber então fala que a maioria das mulheres não são assim igual ela.
Então ele começa a explicar para ela que ele é um youtuber e faz vídeos para o seu canal e que ele é um youtuber famoso. Então ele fala que tem que dizer algo para ela. Em seguida, ele fala que estava testando para saber se ela ia ser uma escavadora de ouro, mas que ela passou no teste e não foi interesseira e foi muito legal e humilde com ele. Ele mostra a câmera para ela que está filmando e deixa ela muito surpresa. E não esquece de deixar o gostei, ativar o sininho e se inscrever no canal. Nesse vídeo, o London vai fazer o teste da interesseira com essa garota com seu Corvette. Ele aborda a mulher e fala que ela é muito linda e pergunta o nome dela. Depois dela falar o seu nome, ele pergunta aonde ela vai e ela responde na lata que não é da conta dele. Porém, ela chama ele de gordinho e fala para ele se tocar e sai andando. London então caminha até o seu Corvette C8 e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao Corvette de London e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, London fala que é claro que o carro é dele e pergunta o que ela quer. Ela pergunta o que ele queria falar com ela. London então fala que estava tentando encontrar um lugar para comer e queria somente uma informação. Ela então fala que pode ir com ele agora. London fala que ela chamou ele de gordinho e falou para ele se tocar. Ela pede desculpas e fala que estava meio nervosa, mas que ela não é assim. O youtuber pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não e que ela está bem solteira. Ele então pergunta se ela está interessada em vir com ele para eles se conhecerem melhor. London chama ela volta e pergunta se London tem uma namorada. Ele responde que não, que ele é um cara solitário e que está tentando conhecer uma mulher igual ela para ser sua companheira. London então chama ela para entrar no carro com ele e ela imediatamente entra no carro sem pensar duas vezes. Dentro do carro, indo ao que interessa, London pergunta para ela por que ela mudou de ideia e voltou para falar com ele. Ela responde que não estava sentindo ele antes e que depois que viu que foi malvada com ele, ela veio atrás dele pedir desculpas. London então fala que ela mudou de ideia em questão de segundos e que ele acha que foi por causa do seu Corvette. Então, London fala que mudou de ideia e resolveu que não vai mais sair com ela, porque ele não sai com escavadora de ouro. E mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ela não passou no teste da interesseira. Ele então fala para ela descer do carro. A garota fala que o carro dele deve ser alugado e desce xingando o youtuber. E no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota em um posto de gasolina para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar que está bem e que se chama Michelle, Joel pergunta o que ela está fazendo e ela responde que está dando uma volta para relaxar. Em seguida, Joel e seu amigo perguntam se ela tem um namorado ou um homem. Ela fala também que não e que ela não está procurando e deixa claro que não está afim. Em seguida, Joel elogia as tatuagens da garota e pergunta se ele pode falar com ela apenas alguns minutos. A garota fala que tem que ser rápido porque ela está com pressa. Joel então pergunta se ela tem algumas amigas. A garota responde que sim e pergunta por quê.
O amigo de Joel pergunta se elas são tão bonitas igual ela. A garota fala que só tem amigas lindas e bonitas. Em seguida, Joel pergunta qual o Instagram dela para eles seguirem ela na rede social. Na sequência, depois dela passar o Instagram, Joel pergunta se ela não pode passar o telefone para eles se conhecerem melhor. A garota fala que o telefone ela não irá passar e que ela não está interessada em conversar com eles e fala que já tem que ir embora. Então, Joel e seu amigo vão em direção à sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê a máquina de Joel, ela vê a burrada que ela está fazendo e muda de ideia totalmente e vem falar com ele, perguntando se o carro é dele. Joel confirma que sim. Depois de alguns minutos de conversa, Joel agora pede o número dela e consegue sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta com que Joel trabalha. E ela fala que faz de tudo um pouco e que ganha dinheiro com sua empresa e também trabalha com criptomoedas. E que ele e seu sócio estão de férias dando uma relaxada. Então Joel pergunta com que ela trabalha. E ela responde que ela é dançarina. Então, o amigo de Joel fala que já tinha percebido isso. Nessa hora, Joel fala que ele tem o número dela e que ele vai ligar para ela para eles saírem juntos. E fala que mais tarde liga para ela. A garota concorda e fala que vai ficar esperando ele ligar. E dessa vez, Joel não resistiu à garimpeira. E parece que ela passou no teste, né? Porque o Joel não quis chamar ela de interesseira. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nate abordando essa loira. Ele pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Ele pergunta aonde ela vai e ela responde que tem que ir embora. Então ele fala que só está tentando conhecê-la, porém ela diz a ele que não fala com estranhos. Então Nate pede para pegar o número dela. O youtuber pergunta a ela por que ela está sendo tão rude e ela fala que é porque ela está com pressa e não está interessado e ele não faz o tipo dela. Ele fala que só queria conhecê-la. Sendo assim, ele fala que poderia lhe dar uma carona e a deseja um bom dia e vai em direção ao Corvette. E na hora que a garota vê que o Nate está de Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta perguntando se o carro é mesmo dele. Nate confirma que sim e pergunta se agora ele pode pegar o número dela. E inexplicavelmente a garota muda de ideia e fala que vai passar o telefone para ele. Então ele não perde tempo e passa o telefone para ela anotar o seu número. Em seguida, Nate pergunta o que ela estava indo fazer e ela fala que estava indo almoçar. Então Nate fala que ele é novo na cidade e que também está procurando um lugar para almoçar. Nate convida ela para ir almoçar com ele e fala que eles podem escolher um bom restaurante. A garota topa e aceita o convite do youtuber. Porém, Nate pergunta sobre o namorado dela e ela fala que não tem namorado. Então Nate fala que ela pode entrar no carro e que lá eles vão conversar melhor. Então Nate dá a volta e entra no magnífico Corvette. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o youtuber pergunta por que no início, quando ele foi falar com ela, ela não queria falar com ele e foi muito rude.
E ela fala que há muita gente tentando falar com ela na rua e prefere ignorar, e pede desculpas por não ter dado atenção a ele. Nate pergunta por que ela mudou de ideia se ela já estava indo embora, e ela fala que gostou do carro dele porque é muito bom. Então Nate pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria falar com ele. E ela fala que provavelmente não. Então, Nate fala que para ele está óbvio que ela só está interessada nele por causa do carro e do seu dinheiro. Ela fala que não, que resolveu dar uma chance para ele. Porém, Nate fala que não quer mais sair com ela porque ela não é a pessoa que ele imaginou que ela fosse. Além disso, ele fala que ela é muito interesseira e só quer sair com ele por causa do carro e do seu dinheiro. E fala que não quer perder o seu tempo com uma garimpeira de ouro. E fala que ele não sai com mulher interesseira e que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro. E pede para ela descer do carro. Ela tenta se explicar e falar que eles podem se dar bem e ela é interesseira do Corvette. Porém, Nate fala que não quer nada com ela e manda ela descer do carro. E ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele. Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone o Instagram dela e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega um funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela.
O vídeo começa com o Nayer, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que tá indo fazer um passeio. Ele então pergunta se ela mora aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la e que se chama Nayer. Em seguida, o Nayer fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas. Ele então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim, que ela tem namorado. Ele então pergunta por que ela está aqui sozinha, e ela fala que ele está trabalhando. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não e que tem que ir embora. Ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini, e é nessa hora que a mágica acontece. Olha o que o carro de luxo faz com a garota. Na mesma hora, ela vai atrás dele, demonstrando muito interesse no cara. A garota pergunta se o carro é dele. O Nayer fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então fala para ele mandar dinheiro para ela, que assim ela passa o Instagram para ele. O Nayer questiona e fala que ele só queria conhecê-la e que não precisa pagar por isso. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela e que é uma coisa pessoal dela. Ele então fala para ela parar de joguinhos e pergunta se ela não quer conhecer ele melhor. E num passe de mágica, a garota responde que sim. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E a mulher fica encantada com o carro e entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o Nayer, mas vamos ver o que isso vai dar. E comentem aí o que vocês estão achando do vídeo do Nayer. Dentro do carro, o Nayer pergunta por que ela entrou no carro dele se ela tem namorado. E ela responde que percebeu que ele pode cuidar melhor dela do que o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não agiu assim quando ele tentou falar com ela e pegar seu Instagram. Ela responde que foi um pouco rude e pede desculpas para ele. E fala que ela pode se redimir muito com ele. Mas nessa hora, o Nayer fala para ela descer do carro porque ela é muito interesseira e fala para ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher acha ruim e fala que não é interesseira. Ele fala que é sim e que ela não é leal ao seu namorado e pede para ela descer do carro e ela desce e sai xingando o Nayer, dizendo que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal.